chorando de alegria, achando que ia encontrar uma mãe forte. E quando eu chego na entrada do quarto dela, pastores, eu encontro com câncer, tuberculose e lepra. Ela está morrendo. Ela está pesando 36 quilos e está com 37 anos. Ela está morrendo à morte. E ela me vê, ela começa a chorar. Meu bebê, cadê o seu nariz? Suas mãos? Cadê o meu Abraãozinho? E ela logo disse: meu filho, é a aliança que o seu pai fez com o diabo dentro do cemitério naquele dia. E ele agora está atingindo meus filhos. Eu caí de joelho no leito de morte dela. Havia o Sagrado Coração de Jesus pregado na parede do seu velho quarto. Eu passei 8 dias sobre o leito de morte de mamãe, clamando ao Sagrado Coração: cura a mamãe para mim, devolva ela para mim. Eu rezei Ave Maria, eu clamei a apodrecida do norte, eu clamei aos santos e mais santos, e o Sagrado Coração estava lá imóvel sem fazer nada. Hoje, você está ouvindo esse DVD, escute. Hoje eu tenho colocado essas mãos que Ele me deu em enfermos em algumas cidades do Brasil. E o telefone lá toca: pastor, o senhor lembra que a irmã que estava com câncer, o senhor orou sobre o câncer? Eu estou curada. Cegos estão vendo, paralíticos estão andando, pernas estão sendo restauradas. E eu estou agora com a mamãe morrendo diante da minha presença. Eu não posso fazer nada, porque eu não conhecia o Cristo poderoso que eu conheço hoje. Eu não conhecia, e o Senhor não foi lá para salvá-la. Até hoje eu choro porque eu não conhecia Ele. Ela disse: filho, mamãe está morrendo. Chegou a sexta-feira, na véspera da morte dela, ela disse: filho, mamãe vai fazer para você a comitinha que fazia quando você tinha 5 anos. E eu fiquei preocupado, porque mamãe tinha uma ferida do lado direito da bacia, do lado esquerdo, e quando ela mexia as feridas sangravam. Há 2 anos ela naquele leito de morte, ela dormia olhando só para o teto. Agradeça a Deus porque você tem saúde. Agradeça a Deus. Eu disse: mamãe, não precisa. Mas ela disse: não, meu Abraãozinho, eu vou fazer para você sempre lembrar de mamãe como uma coisa boa. Que foram tirar você de mim, me tiraram de você. Não foi mamãe que te abandonou. Eu vou fazer. E ela levanta gemendo de dor, pastores. Ela vai direto ao fogão, chorando e gritando de dor, porque o câncer te come por dentro. Eu já vi pessoas cancerosas morrendo no leito de morte, gritando, gritando. Ela vai lá, acende o fogão, ela pega o frango e pica ele em pedaços. Depois ela pega o quiabo, pica o quiabo. Desde quando eu cheguei aqui, irmãos, eu estou comendo frango com quiabo. Eu fui no Monte Horebe. A esposa do pastor fez o frango com quiabo ontem, que foi uma delícia. Até agora a água está na minha boca. E eu chego agora aqui na reunião de pastores, da liderança dos varões, e eu vejo aquela irmã: fica em pé, irmã. Ela está lá, picando o quiabo, picando o frango. E eu vejo lá uma panela deste tamanho, cheia de frango com quiabo. E eu como 2 pratos. Deus te abençoe. Ela acaba de fazer a comida e vai deitar. Eu fico na mesa comendo, chorando aquele frango com quiabo. Naquela noite ela gritou a noite inteira de dor. Ela chorou, gritou, porque ela estava morrendo. Você já viu alguém morrer? Você já viu? Eu vejo no leprosário toda semana leprosos morrendo. Eu estou vendo o céu
meu Deus, porque eu não posso ficar ali só me falando em línguas estranhas e dizendo, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Ninguém para o verdadeiro adorador. Adore a Deus. Aleluia. Há um senhor ali, sem nariz, chamado Pastor Benedito. Ele está na glória. Ele só cantava o hino. Mais perto quero estar do meu Senhor. Eu falei, pastor, não canta esse hino. Mas todo dia ele cantava, eu quero morrer, pastor. E um dia ele morreu. Ele está lá com Jesus agora. O pastor Benedito, ele está ali naquela matéria. Ele fazia xixi na roupa da igreja. Eu não aguentava. De tanto pedir para estar com o Senhor. Ele está agora. Perfeito. Louvando e bendizendo a Deus. E daqui a pouco estarei lá também. Daqui 50 anos estarei lá. Mamãe morreu. Eu fiquei sozinho novamente. Me pegaram, me jogaram nesse pavilhão que você está vendo aí. Um pavilhão chamado de Gustavo Capanema, de 3 andares, que tinha mais de 2.000 leprosos ali confinados a morrer sem Deus, sem família, sem ninguém. O médico disse, Abraão, aqui vai ser sua casa, vai ser sua igreja, vai ser sua família, vai ser seus irmãos. E nesse pavilhão tem leprosos que não tem uma pasta de dente para escovar o dente, não tem uma escova para escovar o dente, não tem uma toalha para enxugar, não tem uma roupa para vestir, não tem uma fruta para comer. Eu disse a ele, estou indo em São Paulo e vou trazer para vocês frango, queijo, e vamos fazer uma festa aqui no dia de Natal. Eu agradeço a todos que ofertaram, porque graças a vocês eles vão ter uma ceia de Natal dia 25. Eu creio, porque estou pregando numa igreja missionária. Eu fui jogado ali. Eu me tornei um esmoléu, um mendigo, para comprar essas coisas tão pequenas. Arrumamos uma Kombi velha. Olha a Kombi aí. Uma Kombi branca. Escrita, carro de mendigos. O carro era sem freio, o motorista cego do olho acelerava com carro de vassoura porque não tinha os dedos, os pés para acelerar. E era cego do olho. Eu viajava lá para a cabine de frente. A gente passava nas polícias rodoviárias federais, a polícia fazia assim com a mão, vão embora, não pare o carro. Com a faixa da nossa Kombi escrita, carro de leprosos, somos contagiosos. E eu colocava minhas mãozinhas podres lá de fora da Kombi, e o policial falava, é aquele leproso da colônia, deixa eles irem. A nossa Kombi caía no abismo e não acontecia nada comigo. A Kombi nossa pegava fogo e eu estava lá e não acontecia nada com a gente, porque eu estava lá. O diabo tentou me matar, irmãos, de toda maneira, mas o Senhor sempre me protegeu, sempre me deu cobertura. A sombra do Altíssimo te protegerá. Como a galinha junta teus pintinhos debaixo das tuas asas, eu, Senhor teu Deus, ó Israel, te protegerei. Na casa do Altíssimo há segurança. Davi disse, me abrigarei no pavilhão do Senhor, porque ali encontrarei abrigo para minha alma. O salmista disse, ó alma cansada, espere em Deus, espere em Deus. Ele estava lá. 7 anos eu vivi essa vida de mendigo e de esmoléu, dormindo nas sarjetas, dormindo debaixo de ponte, dormindo no campo no meio dos animais, comendo comida podre,